Graça e paz, meus irmãos. Abram as suas Bíblias no livro de 2 Coríntios, capítulo 5. Nós vamos fazer a leitura e o breve estudo dos versículos 1 a 3. Ausentes do corpo e presentes com o Senhor. Versículo 1. Sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial, se todavia formos encontrados vestidos, e não nus. Graça e paz, meus irmãos. Vamos iniciar o estudo aqui de 2 Coríntios 5. Hoje nós vamos estudar dos versículos 1 a 3. Versículo 1 diz assim: Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Mais uma vez, a língua portuguesa dificulta o nosso entendimento. Eu vou trazer uma outra versão aqui, nesse caso é a NVI, a Nova Versão Internacional, que diz assim, o mesmo versículo, porém com outras palavras para facilitar o entendimento. Sabemos que, se a temporária habitação terrena em que vivemos for destruída, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Agora sim facilitou o entendimento. Paulo compara o corpo humano a uma barraca, seria uma habitação temporária, e o corpo ressurreto a um edifício, como uma habitação eterna. Isso simboliza a esperança do cristão, a certeza de que a morte física não é o fim, mas a transição para um corpo perfeito e celestial preparado por Deus. Transição para um corpo. Paulo refere-se ao nosso corpo físico como uma tenda ou barraca. Isso, esse corpo hoje que nós temos aqui na Terra. Isso indica fragilidade, desgaste e algo temporário. Assim como uma barraca, nossa vida na Terra é passageira. Quando Paulo diz casa não feita por mãos, ele afirma que, diferente das construções humanas, o nosso corpo glorificado no céu será uma criação direta e perfeita de Deus. É uma habitação permanente e indestrutível. Antes de prosseguirmos na leitura de 2 Coríntios 5, quero fazer uma pausa para refletirmos. Um enorme equívoco que encontramos entre uma grande parte dos cristãos é que a nossa passagem aqui na Terra deve necessariamente ser de sofrimento e dor, para que só depois conquistemos a nossa salvação. Na minha opinião, a interpretação da palavra de Deus acaba sendo superficial. Muitas vezes ocorre uma distorção da mensagem da vida de Jesus. Vejam, eu estou dizendo a mensagem da vida dele, tudo que ele viveu. Muitos focam apenas na crucificação e na morte de Jesus pelos nossos pecados. Não estou desmerecendo o sacrifício de Jesus de forma nenhuma. Mais uma vez, na minha opinião, se nós focarmos apenas em Jesus crucificado, como muitos pregadores insistem em focar, nós desprezamos praticamente todo o ministério de Jesus. Suas andanças pelo mundo pregando sobre a chegada do reino de Deus. A vida que Jesus viveu até a sua crucificação é tão importante quanto o seu sacrifício por nós na cruz. Não podemos, como muitos pregadores insistem, em manter os nossos olhos apenas na cruz. A cruz remete a sacrifício, remete a dor, remete a sofrimento, mas também a amor, a esperança e salvação. Porém, a vida, a morte e a ressurreição de Cristo é uma obra completa.
e não devemos focar apenas em uma das etapas, pois corremos o risco de nos desviarmos do caminho, que é o próprio Jesus. Quando iniciamos os estudos dos evangelhos, nós acompanhamos toda a vida de Jesus, sua trajetória, seus ensinos, todos os sinais e maravilhas que ele realizou. Se fosse para focarmos apenas na crucificação de Jesus, todo o seu ministério como Messias teria sido em vão. Devemos sempre buscar a referência em Jesus, para que nossos olhos possam ver e nossos ouvidos possam ouvir o que o Espírito Santo tem a nos dizer. Não devemos, meus irmãos, viver focados na crucificação de Jesus, mas sim em toda a sua vida, em toda a sua trajetória. Talvez, se conseguirmos manter o foco na vida e não na morte de Jesus, a nossa caminhada aqui na terra seja mais leve e cheia de esperança. Jesus foi crucificado pelos nossos pecados. Ele já carregou o peso da nossa cruz por nós. Não precisamos, não devemos continuar constantemente crucificando Jesus. Não devemos devolver aos cristãos o peso do pecado ao qual o próprio Jesus morreu para nos salvar. Uma vida com Jesus deve ser uma vida abençoada e não uma maldição pela qual devemos passar. Só para deixar bem claro, eu não estou falando que a vida do cristão vai ser sempre regida por alegria e fartura. Isso também é ilusão. Mas estou afirmando que só existe vida e vida abundante na presença de Deus. E prestem muita atenção, meus irmãos, vida abundante nunca teve nada a ver com ter dinheiro, ou riqueza, ou privilégios, ou luxo, mas sim ter a sua alma confortada e o Espírito de Deus preenchendo a sua vida. Lembrem-se, meus irmãos, para a árvore dar frutos, ela precisa estar viva, assim como Jesus, que vive eternamente. Quero trazer aqui uma referência bíblica para contribuir com o nosso estudo e vamos ver o que o próprio Jesus diz no Evangelho de João, capítulo 14, dos versículos 18 a 21. É Jesus falando: Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros, ainda por um pouco, e o mundo não me verás mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei, e me manifestarei a ele. Vejam como é linda a palavra de Jesus. Ele não diz para nós olharmos apenas o seu sacrifício na cruz. Ele diz: aquele que tem os meus mandamentos, os mandamentos que ele deu no decorrer de sua vida, e os guarda, que aplica na sua vida, esse é o que me ama. Vamos continuar aqui, 2 Coríntios 5, versículo 2. E por isso, Paulo continua dizendo, neste tabernáculo, lembra que ele fez agora uma referência entre tabernáculo, que seria as barracas e o edifício. Ele está falando da nossa alma. Gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus. Presta atenção, meus irmãos. Aqui existe um grande risco de distorção da palavra de Deus. Lembra que eu já expliquei em estudos anteriores que nós não devemos estudar a palavra de Deus baseados no que diz o dicionário, mas sim através da inspiração que é dada
pelo Espírito Santo. Paulo usa a metáfora de roupas e habitações para expressar a profunda angústia e, ao mesmo tempo, a grande esperança do cristão em relação à vida eterna e à ressurreição. Mas prestem atenção, o gemido não é um lamento de tristeza ou desespero, mas sim uma ansiedade profunda e um anseio espiritual. Esse anseio é uma vontade intensa. Paulo reconhece que a vida na terra é sim cheia de limitações, fraquezas, dores e sofrimentos. Todos nós sabemos disso. O gemido representa a nossa saudade da perfeição e da presença plena de Deus. Quantas vezes nós, cristãos, nos deparamos com a expressão: volta Jesus, Maranata. Isso é o anseio da perfeição de Deus. No versículo 1, Paulo compara o corpo a uma tenda e o corpo ressurreto a um edifício. Nesses versículos, ele muda a metáfora para roupas. O que significa não nus? Na cultura cristã, a nudez é vista como vergonha, vulnerabilidade e algo incompleto. Paulo usa essa imagem para dizer que a alma humana, não foi feita para ficar separada de um corpo para sempre. Estar vestido significa que no momento da volta de Cristo ou da nossa morte, Deus nos dará um corpo novo, celestial, para revestir a nossa alma. Isso garante que estaremos completos, glorificados e sem nenhuma vergonha diante do Criador. É a certeza de que Deus não deixará a nossa alma, a alma nua ou incompleta, mas nos dará uma veste celestial perfeita para a eternidade. Quero aproveitar o ensejo desse versículo para comentar sobre uma doutrina absurda e sem nenhum sentido aplicada em algumas denominações. O meu objetivo não é agredir as instituições religiosas e nem contestar as suas doutrinas pela minha própria opinião, mas é trazer às pessoas o esclarecimento baseado na palavra de Deus e não na doutrina de homens. Na interpretação dos líderes dessas instituições religiosas, quando Paulo se refere a não nus, ele está falando de roupas humanas, feitas de tecido, essas roupas aqui, ó, como nós conhecemos. Isso é tão absurdo que chega a beirar o ridículo. Quando dizem que precisam dormir de calça comprida, de camisa de manga, as mulheres, de estarem de vestidos, porque vai que Jesus volta a hora que eles estão dormindo e eles não podem ser pegos nus. Isso mostra o total desconhecimento da palavra de Deus, a vulnerabilidade da fé cristã. É inacreditável, meus irmãos. Será que esses líderes, ou mesmo os teólogos que embasam essa doutrina, não têm um mínimo de discernimento espiritual? Ou será que são simplesmente aqueles tais hipócritas e raças de víboras aos quais Jesus citou em seu evangelho? Como podem limitar o agir de Deus a algo tão banal, tão carnal? Mais uma vez, meus irmãos, meu objetivo não é agredir a fé de ninguém, mas sim trazer uma visão espiritual para as Escrituras, para que nós verdadeiramente possamos conhecer a verdade, e a verdade que vai nos libertar, como está escrito lá em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu não estou aqui para julgar ninguém, cada um que julgue a si mesmo. Mas não se esqueçam, meus irmãos, que um dia haverá sim um julgamento, e nesse dia não haverá roupa nenhuma
capaz de encobrir os nossos pecados. Meus irmãos, para encerrar mais esse estudo, eu volto a dizer: leiam a Bíblia, estudem a palavra de Deus, busquem a sabedoria, peçam a Deus, vão direto à fonte que é Jesus Cristo. A verdade não está simplesmente no que eu falo, não está muitas vezes no que o pastor fala, no que o padre fala. A verdade é Jesus Cristo. E se você quer conhecer a verdade, leia a Bíblia e deixe o Espírito Santo de Deus conduzir a sua vida. Que tudo seja feito para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.